pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Palavreando, podcast oficial do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou a Sofia Maza, bolsista do projeto de extensão Marte, Agência Experimental de Conteúdo, do curso de jornalismo, coordenado pela professora Marisley Ribeiro. Hoje começamos o nosso programa quinzenal que explora o universo da pesquisa, linguística e, é claro, das palavras. Para marcar a estreia, recebemos o coordenador do programa, Dr. Eduardo Marques, para nos contar mais sobre a história do PPGL, seus objetivos e tudo que o curso tem a nos oferecer. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Sofia. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa conversa, uma breve introdução sobre o PPGL para quem não conhece. O programa de pós-graduação em letras da UFPEL é referência aqui na região sul e tem como missão formar pesquisadores e professores comprometidos com o avanço dos estudos em linguagens e literatura. O PPGL conta com mestrado e doutorado e é avaliado com conceito 5 pela CAPES, o que o coloca entre os programas de destaque no país inteiro. Com linhas de pesquisa que abrangem desde a linguística teórica e aplicada até os estudos literários e culturais, o programa reúne professores e pesquisadores reconhecidos nacional e internacionalmente. Além disso, o PPGL tem investido cada vez mais na divulgação científica e na aproximação com a sociedade, criando projetos como esse podcast para abrir as portas do programa e conectar o conhecimento acadêmico com diferentes públicos. Para começar, então, o nosso bate-papo agora, professor, o que é o PPGL, como ele surgiu e qual a sua importância para a UFPEL e para a região? Pois é, o PPGL é o programa de pós-graduação em letras aqui da nossa universidade. Ele surge de um sonho, um desejo, uma vontade de professores em investir mais em pesquisa. Até o ano de 2011, nós tínhamos um programa de pós-graduação lato sensu, que é a especialização, e sempre houve esse desejo, então, de aprofundar mais os estudos que nós fazemos na criação de um programa de pós-graduação. Então, nós submetemos um projeto à CAPES, esse projeto foi aprovado e nós abrimos o mestrado. Por uma dessas coisas da vida, né, em 2018, nós tivemos uma triste notícia de que o programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da nossa co-irmã aqui, a Universidade Católica de Pelotas, iria fechar. Era um programa muito antigo, tinha um legado, uma trajetória muito profunda aqui na região. Então, para que nós pensamos que seria horrível deixar simplesmente esse programa se extinguir por questões financeiras da Universidade Católica. Então, nós decidimos fazer uma proposta à CAPES inédita até então, que era a proposta de trazermos o programa para cá. Foram alguns bons meses de negociação e, no final das contas, então, nós trouxemos o programa, que já contava com doutorado, e desde então nós temos um programa completo, mestrado e doutorado, que dá continuidade também não só ao desejo dos professores da universidade lá em meados de 2011, 2012, mas também ao legado desses professores que formaram muitos dos professores que hoje estão aqui, mantendo o programa, então, que era da Universidade Católica de Pelotas, vivo. Nós temos 3 linhas de pesquisa, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas depois. Mas é um programa que hoje é o único programa de pós-graduação em letras em Pelotas. O mais próximo que nós temos é em Rio Grande, na FURG. Mas é um programa também, a parte de linguística do programa deles é recente. Então é um programa, o nosso programa, e aí eu sou suspeito para falar, é um programa já com uma trajetória consolidada, né, nos estudos que a gente faz. Então, nós somos referência hoje na região sul, um programa relativamente jovem, mas que já conseguiu trilhar uma trajetória bastante profunda e interessante até aqui. E dentro dessa trajetória, quais são os principais objetivos do programa? O que torna o PPGL esse espaço de destaque para quem quer se aprofundar nas letras? Pois é, eu acho que essa pergunta é interessante porque ela permite que a gente pense o que é a pós-graduação, na verdade, né? Talvez o principal objetivo da pós-graduação é formar pesquisadores. E aí a gente tem uma questão interessante, né, Sofia? Nós trabalhamos muito, muito fortemente na graduação com cursos de licenciatura, que são cursos para formação de professores. E aí muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que para ser um bom professor a gente também pode ser um bom pesquisador.
Nós não trabalhamos necessariamente com questões de ensino no nosso PPGL, mas nós trabalhamos com questões de linguística, literatura e discurso, que são, na verdade, continuidades do que a gente faz na graduação. Então, a ideia, né, de trilhar os caminhos da pós-graduação tem a ver muito com um aprofundamento profissional e pessoal, né, dos nossos alunos, pensando também no que a gente pode devolver para a comunidade, para a sociedade, a partir do nosso trabalho como pesquisadores, né? E eu acho que o que torna o PPGL um espaço de destaque talvez seja o que a gente faz, na verdade, né? Nenhum de nós que hoje dá aula na pós-graduação está ali por obrigação. A gente tem uma profissão de fé, na verdade, em fazer o que a gente faz, porque a gente acredita muito, realmente, no potencial da pesquisa em letras no Brasil, na região sul e no mundo. E além desses motivos, a gente poderia falar mais sobre outros pelos quais fazer graduação? Porque eu acredito que essa é uma dúvida bem comum entre os formandos e recém-graduados. Por que seguir para o mestrado e para o doutorado? Boa pergunta. Isso é uma coisa que geralmente os meus alunos formandos, né, perguntam. E eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Sim. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, Sofia, a gente tem que pensar que a pós-graduação hoje é um espaço de privilégio, na verdade, né? A gente está falando de um universo universitário, com perdão, né, da repetição, que no Brasil é complicado, né? Nós não temos vagas para todo mundo. Sim, né? Então, exato. Então, é um espaço de privilégio ainda maior, né? E eu acho que, então, o que eu tento responder para os estudantes é que a pós-graduação é um espaço de formação, de uma continuidade de formação. Então, assim, o mestrado, em especial, não pode ser encarado e não deve ser encarado como uma continuidade quase obrigatória para quem se forma, né, em letras ou em jornalismo, ou enfim, né? Eu acho que é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Com certeza. E o nosso papel, então, enquanto professores na graduação, orientadores e tal, é ajudar esses estudantes a se encontrar na pesquisa. Se eles se encontram na pesquisa, é uma coisa muito de perfil, porque às vezes, né, Sofia, a gente tem alunos que são professores natos e não têm perfil de pesquisadores. Exatamente. E tá tudo bem. Da mesma forma, a gente tem alunos que se encontram no universo da pesquisa. Eu acho que é aí que a gente pode entrar, mas não deixando de lado que um bom professor também pode ser um bom pesquisador. E é o nosso papel, então, fazer com que esses alunos entendam que a pós-graduação tem suas demandas, tem suas exigências. O mestrado, em especial, é um período muito curto. A gente acha que 2 anos é um tempo, né, que demora... Mas passa voando. Passa voando, ainda mais quando a gente tem obrigações inerentes da pós-graduação, de publicações, de participação em eventos, escrever a dissertação, fazer pesquisa, aprender a fazer pesquisa. Então, isso tudo em 2 anos... é muita coisa, é bastante coisa. Sim. Então, o nosso papel, na verdade, está aí em orientar, guiar esses alunos para que eles se encontrem nesse universo e, enfim, né, demonstrem um desejo natural de seguir na pesquisa. Mas, volto a dizer, são perfis, né, Sofia? A gente tem que respeitar os perfis dos estudantes. Eu não acho que ninguém deva se sentir na obrigação de entrar num mestrado, entrar num doutorado, por qualquer motivo que seja, a não ser um desejo real de contribuir para o universo de pesquisa no Brasil. E para esses futuros alunos aí que estão nos ouvindo e que talvez tenham esse desejo, quais são os diferenciais do PPGL que podem ajudar nessa decisão? Olha, eu poderia citar vários, a gente poderia ficar 2 horas falando dos diferenciais, porque eu acho que cada uma de nós, professores e professoras que atuam diretamente na formação desses mestrandos e doutorandos, traz um diferencial a partir das nossas visões muito únicas de pesquisa. E qual seria a tua visão? Eu acho que o que nós temos para oferecer de melhor é o nosso trabalho. É o nosso trabalho contínuo, nosso trabalho constante como pesquisadores, como professores. Nós não paramos de lecionar na graduação também, então a gente sempre tenta ter esse vínculo muito próximo entre o que a gente faz na pós-graduação e o que a gente faz na graduação. Agora, se eu for falar mais, digamos, tecnicamente, né, as nossas linhas de pesquisa, nossas 3 linhas de pesquisa são bastante abrangentes, elas abrangem praticamente o universo do que a gente faz em pesquisa em letras. Nós temos,
Enfim, dentro das linhas de pesquisa, pesquisas específicas que trabalham com questões muito contemporâneas, então a gente está sempre buscando se atualizar. É um programa que não para. Eu acho que esse é um bom tópico para a gente entrar agora. Essas linhas de pesquisa, como é que elas funcionam e como é que elas se conectam? O que são essas linhas de pesquisa? Então, dentro do programa, nós temos basicamente 3 linhas de pesquisa que são eixos guarda-chuva que abarcam vários projetos de pesquisa e várias propostas de pesquisa que cada um e cada uma de nós desenvolve. Nós temos 3 linhas de pesquisa, a saber... Uma linha chamada Aquisição, Variação e Ensino, que, como o próprio nome diz, ela trabalha com questões de aquisição da linguagem então, e ensino de línguas. Então, dentro dessa linha, a gente tem projetos, por exemplo, em aquisição da linguagem escrita, aquisição da linguagem oral, ensino de línguas estrangeiras, ensino de língua de sinais, enfim, psicolinguística, sociolinguística, questões que abarcam, né, essas questões de variação da linguagem propriamente dita. Uma segunda linha, que é a qual eu faço parte, que é Literatura, Cultura e Tradução, é uma linha que trabalha, então, também como o próprio nome já diz, com questões de estudos literários, de tradução literária. Nós temos uma área muito, muito interessante em tradução literária, né? E cultura, e como elementos de cultura se vinculam, né, à análise de literatura e análise de questões específicas da tradução. E uma terceira linha ainda, nosso bebê, a nossa linha mais recente, que é a linha de texto, discurso e relações sociais, que é uma linha voltada especificamente para as questões vinculadas ao discurso, né? Como a gente usa a língua em sociedade, como a língua acaba evidenciando quem nós somos em sociedade. Dentro dessa linha de pesquisa, nós temos pesquisas muito interessantes, por exemplo, em... discurso digital, né? Como a gente usa a linguagem na internet. Essas novidades nos próprios... sempre se atualizando, Exatamente. Né? E fake news, né? Que são coisas muito atuais também. Eu acho que... E volto a dizer, esse acaba sendo parte do nosso diferencial, parte do que a gente tem de melhor. Infinitas possibilidades dentro da pesquisa. Infinitas possibilidades também, Sofia, porque uma coisa que a gente faz questão de deixar muito claro para quem está nos ouvindo e para quem nos procura é que dentro do nosso programa a gente não tem uma prática que é às vezes bastante comum em alguns outros programas, que é fazer com que o estudante, o mestrando ou doutorando se adeque às nossas pesquisas. Nós estamos sempre muito abertos a trabalhar dentro dos nossos interesses, dentro do nosso expertise, a fazer com que os estudantes busquem e encontrem os seus interesses de pesquisa. Então, você não vai encontrar um estudante que tenha que abrir mão de uma proposta, de uma ideia de pesquisa para se adequar ao trabalho que o orientador ou orientadora dele quer que ele faça. Perfeito. Professor, para a gente ir finalizando a conversa, tu poderia falar um pouco sobre o futuro do PPGL? Quais são os planos para os próximos anos? O que pode vir aí? Então, nós temos vários planos, né, Sofia? Uma coisa que tu disseste no começo da nossa conversa é que o nosso programa é nota 5 pela CAPES. Exatamente. Eu acho importante dizer o que isso significa para quem não sabe, né? A CAPES é o órgão do Ministério da Educação que avalia os programas de pós-graduação no Brasil, numa escala que vai de 1 a 7. Então, 7 é a nota máxima. Um programa nota 5 é um programa de excelência dentro daquilo que se propõe em termos de impacto regional, nacional e estadual e nacional. Nós estamos na esperança, né, de, em janeiro, recebermos a ótima notícia de que nós tenhamos subido para a nota 6. Caramba, olha só! Subir para a nota 6 significa que, além da excelência nacional, nós também entramos num patamar de excelência internacional. É um programa, então, que começa a ser visto com melhores olhos pela comunidade internacional, porque nós temos projetos internacionais, né, que os colegas desenvolvem e também institucionalmente, e essa é uma questão importante também para o nosso futuro, né? É promover uma visibilidade do que a gente faz institucionalmente cada vez maior. Então, passando para a nota 6, claro, as exigências também aumentam, mas a gente pode dizer que o nosso programa ganha um destaque em nível mundial. No estado, nós temos, dentro dos programas de letras, temos 2 programas nota 7, que são os programas em Porto Alegre, da URGS e da PUC, e depois o nosso programa é com a nota mais alta, que é a nota 5. Subindo para a nota 6, nós simplesmente ficamos no mesmo patamar de URGS e PUC, sendo que nós somos uma universidade de médio porte,
no interior do Rio Grande do Sul, Sim. quase no fim do Brasil, quase no fim do mundo. Com pouco incentivo, recurso, todas essas coisas dificultam. Dificultam, sim, isso é uma questão nacional, né? A gente está realmente enfrentando questões bastante graves em termos de recurso, mas nós já temos uma visibilidade importante. Nós somos um programa de referência na região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul também, e eu acho que a nota 6 vai atrair não só recursos, porque tem um aumento de recursos, mas vai atrair mais pessoas interessadas em virem para Pelotas para estudar, e não só da região, aqui não só da campanha, né? Nós temos um programa muito interessante na Unipampa. Enfim, pessoas nós já temos realmente alunos estrangeiros vindo para cá, inclusive no ano que vem nós vamos receber pelo menos 3 alunos internacionais para o nosso programa, 2 mestrandos e uma doutoranda. Ou seja, os frutos do nosso trabalho trazem mais trabalho, essa é a verdade. Então, para o futuro, o que eu posso esperar é uma continuidade desse trabalho que a gente já faz, de forma muito natural, inclusive, e que a gente consiga colher esses frutos, que vão nos trazer mais trabalho e mais frutos, e acaba sendo... Eu tenho uma orientanda que diz que a vida acadêmica é um esquema de pirâmide, na verdade, né? Muito bom. A gente não consegue se libertar disso, a gente acha que é complicado, é ruim, mas está sempre trazendo gente para trilhar esses caminhos com a gente. É um vício bom. É um vício bom. Exatamente. Eu acho que é com esse vício bom que a gente termina o nosso primeiro episódio. Professor, eu queria agradecer muito pela tua participação e por compartilhar um pouco dessa trajetória da importância do PPGL e tanta coisa que ele está trazendo por aí. Imagina, Sofia, eu que agradeço. Eu acho que essa iniciativa que a gente inicia agora com o Palavreando é um passo na direção certa, né? Como tu falaste, de divulgação científica. Porque não adianta a gente também só ficar conversando com os nossos pares. Falar academicamente sobre o que a gente faz é muito fácil. O difícil é falar o que a gente faz academicamente para quem não participa da vida acadêmica diretamente e que são as pessoas que financiam o que a gente faz com o pagamento de impostos, no final das contas, né? Exatamente. Então a gente precisa dar uma resposta muito precisa, né? Para mostrar para as pessoas que o que a gente faz é relevante, o que a gente faz é importante, o que a gente faz tem impacto. E quem sabe, né, para fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo agora e talvez não tenham até então, né, uma ideia de rumo do que fazer, nos procurem. Exatamente. E para você aí que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, continua ligado nas próximas edições, que a gente vai trazer outros convidados, alunos e professores para conversar mais sobre temas ligados à pesquisa, à literatura e à linguística da educação. Muito obrigada, gente. Até o próximo programa.